Olá, querido em Cristo, graça e paz. Você tem dúvidas com relação àquelas coisas que não penetraram ao coração humano, que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, mas que Deus preparou para aqueles que o amam? O senso comum acredita que Paulo esteja fazendo alusão à magnitude dos céus, à exuberância dos céus. Mas nem sempre o senso comum detém a verdade com relação à interpretação de textos bíblicos. De que Paulo estava falando em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9? Vamos ver? Olha, mas como está escrito, as coisas que o olho humano não viu, o ouvido humano não ouviu, e essas coisas não penetraram o coração humano, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que coisas são essas? Olha, para a gente ter uma compreensão mais ampla do texto, uma visão global do texto, a gente precisa fazer uma leitura contextualizada. Nunca uma leitura descontextualizada, porque pode abrir portas para a desconstrução do próprio texto. Os judeus utilizavam um método muito importante de interpretar textos da Torá e da Taná, que era o Midrash. Na realidade eram vários métodos, eram 4 métodos que eles usavam. Esses 4 métodos, a junção dos 4 formava o Pardês. Mas um dos métodos era o midrástico. E o midrástico é exatamente a associação e a coesão de texto. É o que chamamos hoje de contextualização de texto. E ao fazer a contextualização do texto, utilize os 2 tipos de contextos. Utilize o contexto simples e o contexto remoto. Assim você vai ter uma compreensão melhor do texto. Olha, o versículo 9 diz o seguinte, que Deus, que existem coisas que não penetraram no coração humano, que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, mas que coisas são essas? Se você pega aqui esse versículo isolado, descontextualizado, com certeza a interpretação vai ser equivocada. A hermenêutica vai ser equivocada e a exégese vai ser distorcida. Então vamos pegar o contexto simples e depois o contexto remoto. Olha, veja o versículo 10. O versículo 10 fala do mesmo assunto. Mas Deus as revelou pelo seu Espírito, que penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então você observa que Paulo não está falando dos céus. Né? Ele não está falando dos céus. Que essas coisas aqui, que parecem tão profundas, tão enigmáticas, tão inacessíveis ao entendimento humano, a primeira ideia que vem é que o céu está falando dos céus. Mas quando você começa a contextualizar, e a compreensão flui. É isso? No versículo 9 ele diz que essas coisas não penetraram ao coração humano, mas que Deus as preparou para aqueles que o amam. Já o versículo que vem em seguida, o versículo 10, diz que Deus revelou essas coisas. Diz, olha, mas Deus as revelou pelo seu Espírito, que penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então, às vezes, a verdade choca com a interpretação do senso comum, contrasta com a interpretação do senso comum. E nem sempre o senso comum tem razão. Agora vamos fazer vamos buscar agora o contexto remoto, ou seja, textos paralelos a esse texto, textos que falam do mesmo assunto.
Efésios, no capítulo 3, versículo 5, diz assim, olha, o qual, noutros séculos, está falando do mesmo assunto, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Quer dizer, durante séculos e gerações, isto esteve oculto. Esteve oculto. Aí Paulo diz aqui, olha, mas agora tem sido revelado pelo seu Espírito. Então essas coisas foram reveladas. Mas a quem essas coisas foram reveladas? Está aqui no finalzinho do versículo 5. Aos santos, apóstolos e profetas. Então essas coisas não estão mais escondidas. Elas foram reveladas aos apóstolos e aos profetas. Mas que coisas são essas? Olha, o versículo 6, Paulo já traz uma expressão explicativa. Aí Paulo aqui já desmistifica, já desvenda e vislumbra essas coisas. Ele diz, a saber é uma expressão explicativa, a saber que os gentios são coerdeiros do mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Entendeu? Então Paulo aqui é muito enfático, muito elucidativo, quando ele diz a saber. Agora tem sido revelado, essas coisas foram reveladas pelo Espírito de Deus aos apóstolos e aos profetas. Então, o que Deus revelou? O que ele preparou para aqueles que o amam e ele revelou aos apóstolos e profetas? Ele revelou que o Evangelho é acessível aos gentios, que o Evangelho está disponível aos gentios. Entendeu? Aí quando você faz esta associação de texto, aí agora o seu entendimento flui, Deus ilumina, Deus abre o seu entendimento. Aí em seguida, Paulo já diz aqui, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi concedido a graça de anunciar o Evangelho aos gentios e aos judeus. O Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Então, quando Paulo fala dessas coisas que não penetraram ao coração humano, ele não fala dos céus. Ele não fala dos céus. Ele está falando da acessibilidade que os gentios também têm ao Evangelho. Porque eles também são coerdeiros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa do Evangelho.